Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Fala Fusesc e vamos falar sobre a rentabilidade do mês de abril. Eu sou a Carolina, assessora de comunicação da entidade, e estão aqui comigo presentes o Cadu, nosso diretor financeiro e administrativo, e o Fausto, nosso gerente de investimentos. Senhores, sejam bem-vindos. E vamos começar então fazendo a primeira pergunta para o Fausto. Fausto, o que você pode nos falar a respeito dos segmentos que mais contribuíram e os que menos contribuíram para a rentabilidade de abril? Olá, Carol e ouvintes do Fala Fusesc. Em abril, os segmentos que mais contribuíram para a rentabilidade dos planos foram o segmento imobiliário, o segmento de empréstimos e uma parcela da renda fixa atrelada ao CDI, que tem mais ou menos 23% do nosso patrimônio alocado nela, e também a renda fixa IPCA e IGPM marcados na curva, que tem aproximadamente 40% de alocação do PL total dos planos. Por outro lado, os segmentos que menos contribuíram foram os segmentos estruturados, segmentos de renda variável e a parcela de renda fixa IPCA marcada a mercado. Somando esses três segmentos que tiveram rentabilidade negativa, representam aproximadamente 30% do total da carteira de investimentos dos planos. Agora contigo, Cadu. O Fausto acabou de citar que houve uma rentabilidade negativa nos títulos de renda fixa marcados a mercado. Ao que você acha que se deve essa rentabilidade negativa? Se a renda fixa, como o nome já diz, tem uma rentabilidade fixa? Olá, Carol. Olá, ouvintes do Fala Fusesc. Bom, essa pergunta de rentabilidade fixa, como o nome já diz, dá uma rentabilidade fixa, ela nos leva a um problema de interpretação algumas vezes. Por quê? Existem vários tipos de renda fixa no mercado. Só que aquele que a gente está mais exposto no nosso dia a dia é aquele da taxa de juros Selic, é a taxa de juros CDI, que é aquela que está todos os dias circulando no jornal de grande circulação, nos noticiários, no acompanhamento que a gente faz no dia a dia. Mas não é essa a realidade do mercado de crédito, nem privado e nem público. A realidade é que existe uma grande monta de títulos públicos que não estão vinculados à taxa CDI, não estão vinculados à taxa Selic. E o volume é muito grande no mercado. Por que ele é muito grande? Os títulos de longuíssimo prazo, quando a gente fala título com vencimento em 2040, 2050, vencimento em 20, 30 anos, eles são títulos que são oferecidos, por exemplo, pelo governo com um prêmio acima da inflação. Essa lógica de um juro real, ela é muito boa para as entidades de previdência. Porque você tem uma meta atuarial, que nada mais é do que o INPC ou o IPCA, dependendo da entidade, mais um prêmio, um juro que você tem que ter acima disso. E é exatamente isso que esses títulos públicos proporcionam. As famosas NTNBs, por exemplo. Bom, quando a gente vai fazer aquisição de um título como esse, ele se chama renda fixa porque a gente já sabe qual que é o valor do prêmio, ou seja, a taxa de juro. A gente já sabe que está atrelado à inflação, apesar de não saber o quanto que vai ser essa inflação no futuro. E nós já sabemos o valor do título quando a gente adquire ele. Então, quando eu estou adquirindo um título, por exemplo, por R$1.000, com uma taxa de juros de 6% mais IPCA, eu já sei para onde esse título vai me dar de rentabilidade. O que eu ainda não sei é a inflação. Mas como eu tenho uma meta atuarial atrelada à inflação, eu já sei que eu vou ter uma taxa de juro real que suporta a minha necessidade de pagamento de benefício. Então esses títulos são muito bons. Quando eles estão marcados na curva, o que significa? Todos os meses eu vou pegar o valor da inflação do mês, mais a taxa de juro proporcional daquele mês e vou reconhecer essa rentabilidade, que é onde sai a nossa cota mensal. Mas quando eles estão marcados a mercado, a coisa fica um pouquinho mais complexa. Por quê? Quando eu adquiro esse título, eu estou querendo no longo prazo receber uma taxa de juro real. Mas o mercado não se comporta necessariamente com expectativa de 2040 ou 2050. Ele se comporta todo santo dia de uma maneira diferente. Quando, por exemplo, você tem uma taxa de juro Selic alta, e a tua expectativa de inflação está baixa, e você tem um título de 6% mais uma inflação, a diferença entre o valor dessa taxa Selic e o valor do meu prêmio de 6% é o que a gente chama de inflação implícita. É aquilo que o mercado está calculando que eventualmente a inflação vai dar no final do ano. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma taxa Selic de 12% e um título de 6%, logo, para que esse título meu tenha o mesmo valor
de uma taxa Selic, de um título de taxa Selic, a inflação teria que ser 6%. Então, eu prefiro eventualmente me posicionar numa taxa de juro pós-fixada de 12%, porque eu sei que talvez a inflação vai ser 4%. Então, 12% menos 4%, eu fiquei com um prêmio de 8%. Só que quem está com esses títulos com prêmio de 6%, eventualmente está recebendo menos. Está recebendo menos porque quem está posicionado em Selic está recebendo 8%. Essa diferença entre a rentabilidade de um para a rentabilidade do outro afeta o preço do título que você tem. Então, apesar de que eu sei que eu vou ter a rentabilidade de 6% mais a inflação no longo prazo, existem eventualmente outras oportunidades de curto prazo que são muito melhores do que eu ficar dentro de um papel posicionado no longo prazo. Então, se o mercado entende que é a hora de vender esses títulos que estão com taxa de juros de 6% mais inflação para comprar outros títulos, as outras oportunidades, a taxa de juro vai subir porque o preço dos títulos está caindo, porque os gestores estão se livrando desses papéis. O mesmo ocorre em movimento contrário. Se o meu custo de oportunidade ali está muito bom, porque eu sei que eventualmente a inflação vai subir, eu sei que eventualmente a taxa Selic vai cair, eu sei que eventualmente a bolsa vai se comportar de uma maneira negativa, ali começa a ficar atraente adquirir esse tipo de papel. O que nós estamos observando nesse mês corrente que passou é que houve uma grande oferta desse tipo de título no longo prazo por vários motivos de mercado. Por exemplo, você faz uma conta de chegada de inflação, alguns acham que a inflação vai subir mais, outros acham que a inflação vai subir menos. O risco soberano, uma coisa é eu contratar um título de crédito com vencimento em 2026. Em 2040, o risco é muito maior. O custo de oportunidade, como a gente falou agora, por exemplo, nos Estados Unidos a taxa de juro não tende mais a fechar tão cedo, reduzir tão cedo quanto se esperava. Abriu outras oportunidades no mercado lá fora. Toda essa conjuntura altera o preço do título que nós temos marcado no mercado dentro de casa. Então não é irreal você ter uma variação de menos 1% nos títulos públicos IPCA mais o prêmio que a gente tem na casa, porque o mercado estaria pagando menos se a gente quisesse vendê-lo. Por que nós não precisamos vendê-lo? Porque eu tenho compromissos em 2040, eu tenho compromissos em 2050 e eu tenho a certeza absoluta de que à medida que o tempo vai passando, essa rentabilidade vai caindo na nossa conta, a inflação vai sendo atualizada monetariamente em cima do meu título, e no final do prazo, aquilo que eu contratei, eu vou receber ipsis literis o contratado, o capital, a inflação e mais o juro. Mas ao longo deste período, eu posso ter volatilidade no preço desses títulos. Então, em suma, a posição que a gente tem dentro da casa hoje, ela tem risco de mercado, que dá esse tipo de variação, mas cuja composição é de mais ou menos 20% em títulos que eu sei qual é a rentabilidade que ele vai me dar. Eu sei qual é a composição desses papéis que eu tenho dentro da casa. Então a gente tem uma segurança em risco de crédito, a gente tem uma segurança em rentabilidade de longo prazo, apesar de ter uma volatilidade no curto prazo decorrente desses efeitos que eu te falei de mercado. Certo, Cadu. Agora, Fausto, o Cadu acabou de falar em oscilação de mercado. Então eu gostaria de saber se você pode nos explicar por que em alguns meses a rentabilidade dos planos oscila diferente da taxa Selic, que tem sido reduzida gradativamente ao longo do ano. Então, Carol, respondendo especificamente essa sua pergunta, primeiro que a taxa Selic, os títulos atrelados à Selic são títulos pós-fixados. Então, eles, como bem o Cadu já comentou, não sofrem essa volatilidade que os títulos pré e os títulos híbridos, como, por exemplo, esses atrelados a IPCA ou IGPM, por exemplo. Para se ter uma ideia, a gente tem na carteira total de investimentos da Fusesc mais ou menos 40% do total investido em NTNB e um pouquinho de NTNC, marcados na curva, que é aquilo que o Cadu já falou, são títulos que a rentabilidade é diferida no tempo. Tem um prazo aí com vencimento até 2035, 2045, até 2055. E eles não oscilam em função dessa marcação, que é uma prerrogativa que a Previc deu às entidades fechadas de previdência complementar em determinado momento, e a Fusesc se utilizou disso para não ter volatilidade na sua carteira. Por outro lado, os papéis que a gente adquiriu mais recente, por não ter essa prerrogativa, a gente teve que marcar a mercado. O que é papel marcado a mercado?
é esse que oscila todos os dias. Todo dia tem uma marcação e a gente tem que contabilizar essa marcação. Então, só dando um exemplo, a rentabilidade dos papéis que a gente tem na curva foi de 0,75 em abril. Já os marcados a mercado deu uma rentabilidade negativa, de menos 1,5 na média. Então, por aí você tem uma ideia. O papel que tem o mesmo retorno contratado, que é a inflação mais 6% em média, tem uma rentabilidade, um teve uma rentabilidade positiva de 0,75 e o outro uma rentabilidade negativa de menos 1,5. Por que a gente fica com esse papel? Ele rendeu menos 1,5, mas em algum momento ele vai dar uma rentabilidade também superior ao marcado na curva. Porque ao final do período, se a gente não vender ele antes do vencimento, ele vai ter que dar igual ao marcado na curva. Então, complementando essa questão da marcação, também queria dizer que a Fusesc tem na sua carteira 70% em investimentos que praticamente baixíssimo risco de mercado, que não oscilam. Praticamente, são os empréstimos imóveis, mais ou menos 25% em CDI e esses 40% em títulos marcados na curva que eu comentei. O que sobra? 30% da carteira está sujeito às oscilações de mercado, que são 5% em investimentos estruturados, que são multimercados, que aplicam em diversos segmentos e também um pouco de fundos de investimento e participação, 6% em renda variável, que está atrelado ao Ibovespa, a Bolsa, que também, por sinal, em abril a Bolsa deu rentabilidade negativa, por isso também fomos afetados, e esses 20% em renda fixa IPCA, que está marcado ao mercado. Esses três segmentos que estão sujeitos à oscilação de mercado, os três deram retorno negativo em abril. Então, por isso que impactou bastante a nossa rentabilidade nesse mês. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é o que aconteceu nos 2 meses do ano passado, nos últimos 2 meses, novembro e dezembro. Naqueles últimos 2 meses aconteceu um movimento reverso. Em função de uma expectativa de redução de juros mais rápida nos Estados Unidos e aqui no Brasil, as taxas de juros fecharam e a Bolsa teve rentabilidade positiva. Então, a gente acredita que em algum momento esse movimento aconteça novamente e a gente recupere esses retornos que não foram bons agora no mês de abril. Senhores, mais uma vez, obrigada pelas explicações. Esse detalhamento que a gente consegue trazer aqui para os nossos participantes assistidos, acho que é bem importante para que possamos todos entender, né? Eu também sou participante de um dos planos da Fusesc e ele é super importante para que a gente possa entender tudo que compõe a rentabilidade, tudo que impacta, para poder fazer esse acompanhamento e a gestão das nossas finanças pessoais. Então aproveito aqui para lembrar, né, aos nossos participantes assistidos que esses conteúdos têm esse objetivo, disponibilizar conhecimento. E se ficou alguma dúvida, se precisar esclarecer alguma coisa, a gente está aqui sempre à disposição. Basta entrar em contato por meio dos nossos canais de atendimento. Então, agradecemos a presença de vocês, agradecemos a presença dos nossos ouvintes e esperamos por todos no próximo Fala Fusesc.